Alugar ou comprar? O que todo casal precisa saber para decidir de forma correta? Polêmica essa, hein? Polêmico. Eu mesmo era do time de só alugar. Depois a gente vai falar tudo aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né, meu amor? Isso aí. Mas você deixa de ser falso, que você era do time de comprar. Eu te convenci a alugar. Eu estou sentindo uma treta! Mas depois a gente voltou de novo, né? Mas enfim. Tá vendo como é que as coisas mudam, gente? Tudo nessa vida depende do ponto de referência, o momento em que você está vivendo. E o principal ponto que a gente quer trazer nesse vídeo hoje não é melhor alugar ou melhor comprar. É melhor você olhar para a sua vida e entender em que momento da sua vida você está. Muito cuidado com esses vídeos que falam assim, gente, é alugar, aluga. Não, é comprar, compra. Presta atenção, cada momento da nossa vida vai exigir uma fase, um objetivo, uma ação diferente. E até mesmo nesses vídeos, esses influenciadores de investimento, você viu que eles também mudaram muito. Não vou citar nomes, mas você já deve ter visto vários deles hoje comprando mansões e falando sobre a compra ser melhor do que até mesmo o aluguel. Enfim, gente, as coisas mudam. Então, primeiro ponto, o aluguel não pode ser plano de vida. A gente não vai descartar o aluguel, com certeza. Tem muitas pessoas que não têm a possibilidade nenhuma de comprar, né, meu amor? É a gente mesmo, nós vivemos aí por 6 anos de aluguel. Mas e o que acontece também, gente? A compra de uma casa não é uma compra de uma sandália que se você se arrepender você troca. Não é tão simples igual algumas pessoas falam assim, não, compra para você não desperdiçar o seu dinheiro com aluguel. E aí quando você não quiser mais, você vende ou aluga. Isso depende muito da região, do local, de como você está fazendo a compra. Gente, colocar uma casa para alugar não é tão simples, não é tão barato. Colocar uma casa para venda não é tão simples, não é tão barato. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou comprar que seja o mais simples possível, só para eu não ter que pagar nada de aluguel. Vamos com calma, porque isso você está se endividando por muitos anos da sua vida, uma dívida que a partir do momento que você assina o contrato, ela automaticamente triplica, né? Que ela só vai diminuir, né? A gente vai falar mais sobre amortização. Mas se você está comprando ali por algo transitório, não sei, será que você realmente vai ter aquele dinheiro ali da amortização, né? Exatamente. O cuidado que você precisa tomar também é que a matemática nem sempre é lógica, né, meu amor? Igual você mesmo disse, as coisas mudam. A taxa Selic, por exemplo, aumenta, diminui, varia muito taxa de juros. Então você precisa ver o momento atual. Mas nunca você pode eliminar da sua mente a realização de um sonho, porque a casa própria é a realização do sonho da maioria dos brasileiros. E muitos estão deixando isso de lado porque estão entrando no comodismo e pensando que irão conseguir ter uma renda, digamos, passiva, mas elas nunca conseguem juntar dinheiro. A grande realidade é que o brasileiro hoje, médio, ele recebe o quê? Em média, R$ 2.500. Tô chutando para mais, tá? Mas é menos. E ele não consegue guardar dinheiro por conta dos gastos fixos de forma mensal. Então você precisa colocar na sua cabeça que o seu sonho, ele pode ser alcançado. A casa própria pode ser alcançada. Eu posso falar um pouco da nossa vida? Pode, com certeza. O que acontece? A minha família, eu sou de uma cidade pequena, né, no interior de Minas. Todo mundo tem uma casa própria. Ninguém na minha família até então morava de aluguel. Então eu sempre falei, Marcos, olha, a gente não tem dinheiro, mas é mais importante comprar uma casa do que fazer a festa de casamento, do que viagem, do que isso, não sei. E fiquei com essa, olha, a gente precisa comprar casa, a gente precisa comprar casa. Já começa por aí. Quando nós casamos, eu sou de uma cidade, mas morava em outra cidade. E o Marcos morava em outra cidade. Ok? Onde nós vamos escolher? Então aí você já tem uma escolha de cidade, uma situação. Eu tinha um trabalho na cidade onde eu morava, não na cidade onde o Marcos morava. E vice-versa. Mas aí por fim nós escolhemos uma casa. Vimos que seria possível arcar com o financiamento, muito apertado, mas seria possível. E, gente, na hora de assinar os documentos na Caixa, tava tudo dando errado, né? Hoje eu nem lembro de dizer o que de tanta coisa deu errado, mas muita coisa deu errado. Não assinamos. E com muita dificuldade a gente aceitou o aluguel. Eu falei, não, vamos aceitar o aluguel. Nesse período, eu comecei a estudar, foi quando eu comecei a estudar finanças, né? Na verdade,
Foi por causa dessa casa que tudo começou a respeito do estudo de finanças e depois do investimento. A gente não sabia exatamente onde isso ia levar. Nós conseguimos morar de aluguel por um período, juntar um valor, né, igual o Marcos falou, nós moramos de aluguel por 6 anos. Gente, olha o tanto de coisa que mudou na nossa vida durante esses 6 anos. Só naquela cidade onde nós morávamos, coisas que você precisa de levar em consideração. Aí nós casamos e fomos morar na cidade do Marcos. O transporte público lá não é eficiente. Uber, essas coisas, naquela época nem tinha tanto e hoje que tem, também não é eficiente. Então lá você precisa de ter pelo menos um carro ou moto. Enfim, são coisas que você precisa levar em consideração. Qual o meio de transporte da cidade onde você vai morar? Porque às vezes você acha que você está economizando, comprando uma casa, comprando ou alugando uma casa mais distante, e o tanto que você vai gastar de tempo, trânsito, para poder se locomover, né, o local do seu trabalho, família, as coisas que você precisa de fazer, é extraordinário. E foi o que aconteceu com a gente. Nós não compramos aquela casa, nós moramos de aluguel. No período de aluguel, Marcos precisou de trocar de trabalho em vários momentos, até que chegou um momento que estava insustentável. E a gente falou, não, então é para isso que a gente mora de aluguel, vamos mudar. E a gente mudou para um lugar que era na rua de onde o Marcos trabalhava, praticamente, ele podia ir a pé. Então, nesse período desses 6 anos, nós mudamos várias vezes. E isso foi excelente, porque nós mudamos de casa, nós mudamos de bairro, nós mudamos de trabalho e nós mudamos de cidade. Hoje nós já não moramos mais na cidade onde o Marcos trabalhava antigamente. Hoje nós moramos na cidade onde eu morava, né? E aqui a realidade por transporte, por exemplo, já é uma realidade completamente diferente, né? O que teria acontecido da nossa vida se aquela primeira compra tivesse dado certo? Exatamente. Um financiamento que a gente ia pagar à risca. Pagando à risca, será que a gente ia ter condições de se mudar? Porque eu ia ter que arcar com o financiamento daquela casa e o aluguel da cidade nova. E tudo que aconteceu na cidade nova foi muito bom pra gente. Foi de um crescimento profissional muito grande. Então tudo tem que colocar na ponta do lápis. A gente não sabe o futuro, mas será que essa casa que você está querendo comprar, ela te atende no hoje, ou ela te atende no hoje ou no amanhã? Se realmente você precisar se mudar amanhã, realmente você vai conseguir alugar essa casa? Você vai conseguir vender? Porque a nossa, a gente não conseguiria, porque estávamos comprando num bairro muito... No fim do mundo. No fim do mundo. De formas, assim, existem muitas coisas naquele bairro para justificar o preço ser acessível. Resumindo, nós não conseguiríamos arcar com o financiamento da casa comprada com o novo aluguel da cidade nova. Então tudo depende do tempo em que você está. Nessa mesma época, né, amor, eu não tinha visto a possibilidade de forma nenhuma de comprar. Para mim o aluguel era muito melhor porque me dava liberdade de mudança. Só que aí tem os seus prós e contras, né? Porque a Jaque sempre teve na cabeça a questão do comprar, do fazer a sua casa da forma como ela queria, de manter aquele ambiente como o seu lar, né, de verdade, de aconchego, que você pode chamar de seu. É algo emocional? Sim, mas também é algo que você vai deixar como patrimônio para sua família, né, para os seus filhos, algo que talvez você não conseguiria juntar de dinheiro, né, vivo e colocar no investimento. Por que a grande maioria dos influenciadores fala que alugar, hoje nem falam tanto mais sobre isso, né, mas alugar... Falam muito ainda, né? Alugar é melhor do que comprar, porque a grande maioria deles são ricos. Eles podem ter várias fontes de renda e para quem tem patrimônio é muito vantajoso, porque aí vem a facilidade de você ter possibilidades de aluguel mesmo. Então você tem muito mais de uma residência, talvez você vai ter 3, 4, né? E aí sim, vai render muito para essa pessoa que é rica. Agora, para a grande maioria das pessoas do Brasil, você acha que tem essa possibilidade? É muito complicado, é muito difícil. E a gente quer ser realista aqui, a gente não quer ficar puxando o saco, sardinha. Ah, tem que só comprar, ou tem que só alugar. Não, tudo depende do momento em que você está. Existe sim uma conta que faz valer a pena o aluguel e o investimento ao invés da compra. Mas, volto a dizer, isso não é para todo mundo. Qual conta é essa? Quando nós decidimos morar de aluguel, né, que eu comecei a fazer os estudos sobre finanças e investimento,
o nosso salário pagaria um aluguel aqui. Nós estávamos morando num aluguel aqui. Você precisa abrir mão de qualidade de vida, abrir mão de várias coisas não essenciais, viver realmente no mínimo para que você consiga pagar o aluguel e juntar um dinheiro e ir juntando esse dinheiro. E realmente, o que acontece? 100 mil reais numa conta de investimento. Pô, Jaqueline, 100 mil reais para quem ganhou um salário mínimo, né? Você tá de brincadeira. É a verdade. A conversa de investimento para arcar com o seu aluguel, a gente começa numa história de 100 mil reais. Mas você não precisa de ter 100 mil reais ali, né? Você vai juntando ao longo dos anos. Então, se você é uma pessoa que consegue economizar, não adianta você falar que vai tentar se você é uma pessoa que não consegue resistir àquele chocolatezinho lá depois do almoço. Se você é uma pessoa que está disposta a abrir mão, durante esse período nós escutamos muitas coisas. O carro o mais simples possível, transporte público, moto, né, que tem a questão do perigo, igual o Marx fala, mas também tem uma questão de economia e tempo gigantesca. Abrir mão das blusinhas, de várias coisas, lanches, abrir muita mão de muita coisa por muito tempo. Mas se você colocar isso na ponta do lápis, quando você compra uma casa, o financiamento ele dobra ou até triplica, dependendo da taxa de juros corrente do contrato que você está fechando com o banco. Isso depende de muitas coisas, de quem está no governo, de todo o ambiente político e socioeconômico, né, do país em que você está, né, da realidade econômica do país que você está vivendo. Então, essa taxa ela aumenta muito com o passar dos anos. Se você não olhar para o valor mensal, mas se você olhar para um valor total, olha, em tantos anos eu vou pagar 300 mil num apartamento que vale 100 mil, né? Vai lá dar 30 anos. Eu vou pagar 300 mil num apartamento que vale 100 mil e essa conta vai ser dividida ali por 30 anos, né? Você pegar um aluguel muito abaixo do que você poderia estar morando mais confortável e fazer a conta, olha, se eu morar nesse aluguel aqui e por tantos anos economizar esse valor aqui, quanto tempo eu vou chegar em 100 mil? Provavelmente vai ser menos de 30 anos. E aí a conta vai mudar para o seu lado, porque você não precisa juntar 100 mil em dinheiro. O seu dinheiro que você vai juntando, ele vai rendendo, mesmo que comece em pouquinho. Nós começamos o nosso investimento com 20 reais. Vamos ter vídeos que vamos explicar e falar mais sobre isso, como começar realmente do zero, porque nós começamos realmente do zero, em cima desses pequenos investimentos que nós fomos fazendo ao longo dos anos, e isso fez toda a diferença. Sim, e quando se trata do comprar uma casa, a prestação do financiamento, se você aderir a essa modalidade, ela pode ser até mais barata do que o aluguel do mesmo imóvel. Nós mudamos de cidade, como a Jaque falou, chegamos em uma cidade que é capital, né, do Espírito Santo, e nós entramos em um aluguel maravilhoso, uma casa muito grande, na verdade é um apartamento, né, muito grande. Então nós vivemos bem por 2 anos de aluguel junto com o nosso filho, tudo beleza. Só que é um aluguel muito caro. Depois, hoje, né, graças a Deus, nós compramos um apartamento. As parcelas desse apartamento que nós entramos hoje com financiamento, nós colocamos na ponta do lápis, tem a possibilidade de amortização, né, amor? Você vai ter que falar um pouco sobre isso. E isso significa que com o passar do tempo, nós vamos conseguir pagar até muito menos do que o aluguel que nós pagávamos na outra casa, né? Que nós moramos de aluguel por muito tempo. Então a casa que é nossa, um apartamento que é nosso, vamos pagar menos, teoricamente, com o passar do tempo, do que o aluguel que nós vivemos ali, que assim pode ter até reajuste para você pagar a mais. E tava um absurdo, gente, tava muito caro o aluguel. Isso, porque o aluguel ele aumenta, né, de acordo com o índice do IGPM, e vai de acordo com o índice do país desse período. Dificilmente ele vai diminuir. Ou ele fica de igual e aumenta pouca coisa, ou ele aumenta muito. Diminuir, ele não diminui. E a amortização realmente diminui.
A amortização nada mais é do que você pagar o apartamento de trás para frente. Hoje você paga uma parcela de R$1.000. Hoje, essa parcela de R$1.000, ela tem a parcela do seu apartamento, provavelmente a parcela de algum seguro embutido que vem com o banco e o principal, que é a parcela de juros. Mas se você pegar esses R$1.000, que é a parcela de hoje, e pagar o R$1.000 da última parcela, lá não tem juros. Então, R$1.000 que hoje paga uma parcela, esse mesmo R$1.000, ele vai abater umas 3 parcelas de trás para frente. Então, se você tem condição de, no mínimo, pagar uma parcela hoje e uma parcela do final, você vai pagando sempre de 3 em 3, 4 em 4. Mas deu para entender que se você pegar o mesmo valor de hoje e abater de trás para frente, você está cortando todos os juros do seu financiamento. Essa é a mágica da amortização. E tudo isso tem que entrar em conta. Só que aí vem uma questão, né? Vale muito a pena ressaltar. Não é válido para todos. Porque hoje, se você não é uma pessoa que você consegue economizar, como que você vai pagar a parcela da amortização? Não compre um apartamento contando que você vai pagar a amortização sem fazer a conta antes. Então nós demoramos cerca de praticamente 7 anos, na verdade. Nós demoramos praticamente 7 anos para adquirir o primeiro imóvel. E olha só, foi fácil não, tá? Parecia que eu infartar no processo. Exatamente. Eu não infartei porque não era a hora. Então, assim, não foi fácil. O processo é um processo moroso, é um processo caro. Só que é um lugar que eu falei assim, não, realmente demoramos a comprar, mas agora que compramos, é um lugar que estamos amando morar. E eu creio que vamos amar morar por bastante tempo. Exatamente. Senta e analisa todas as possibilidades de modalidade antes de você entrar de fato em um compromisso. Por quê? Tem muita gente oferecendo consórcio, financiamento, aluguel. Senta e analisa o seu caso. Se você quiser a nossa ajuda, pode deixar nos comentários aqui alguma coisa relacionada a o que você está vivendo hoje. Qual é a sua dúvida em relação às suas finanças pessoais? Nós vamos te ajudar aqui nos comentários e vamos te conhecer um pouco mais. E também deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, nós queremos te ajudar, nós queremos crescer esse canal para ajudar mais pessoas a crescer junto com a gente, né? Nós vivemos hoje uma vida que aprendemos com as experiências, com erros, com acertos, e nós queremos compartilhar isso com você, aquilo que é bom, aquilo que nós praticamos e valeu muito a pena. Então deixe nos comentários, se inscreve no canal e deixa o seu like. E voltando sobre a sua atenção que você precisa ter em relação às modalidades, tá? Consórcio, por exemplo. Vamos falar sobre isso em outros vídeos. Mas pode ser que seja bom para você o investimento, pode ser que também seja bom para você o aluguel agora nesse momento, pode ser que seja bom para você, mas não caia na lábia dessas pessoas que sempre dizem, você precisa se planejar financeiramente. Gente, para fazer financiamento precisa se planejar financeiramente. Para fazer consórcio precisa ter planejamento financeiro e para morar de aluguel também precisa de ter planejamento financeiro, senão você quebra. Para investir também, senão você quebra, tá? Então, cuidado para você não cair em falácias, nas lábias de vendedor. Coloque tudo na ponta do lápis e analise o seu estágio atual. Vamos um exemplo prático? Marcos, antes de casar, você lembra por quantos anos você trabalhou morando na casa dos seus pais? Por mais de 10 anos. Ok, naquela época nós não tínhamos conhecimento nenhum de nada disso. Mas hoje você está tendo a oportunidade de ter. Um ótimo exemplo, consórcio. Se você ainda tem a oportunidade de não pagar um aluguel, se você ainda mora com seus pais, se você tem uma renda... se você tem a possibilidade de arcar com um consórcio sem que isso prejudique a sua renda mensal, é uma ótima possibilidade. Porque quando você for sorteado, né, existem vários tipos de consórcio, mas quando você for sorteado, você pode tanto dar um valor alto na casa, né, com o valor do consórcio que você foi sorteado, ou pegar a casa com o valor do consórcio como um todo e você vai pagar ali as parcelas do consórcio, ou você pode pegar esse valor e investir, porque normalmente um consórcio, né, se a pessoa conseguir
Se conseguir, né? Se a gente está falando de uma casa, a gente está falando de algo a partir de 100 mil reais, né? Hoje, 100 mil reais, você não compra nem aqueles apartamentos pequenos, pelo menos na região em que a gente mora, tá, galera? Vocês não compram nem aqueles apartamentos pequenos de 50 metros quadrados, na região em que nós moramos. Então, se você está falando de um financiamento, a gente está falando de algo a partir de 100 mil reais. Então, mesmo que você seja sorteado no consórcio, 100 mil reais numa conta de investimento, hoje ela te renderia ali um pouco a mais do que R$1.000, dependendo da forma como você financia. Então, beleza, é uma ótima oportunidade. Agora, você já mora de aluguel. E aí você vai entrar num consórcio. Um consórcio é sorteio. Ah, mas tem lance, tem... É sorteio. Você pode tentar adiantar, mas é sorteio, é sorte. Tem gente que vende estratégias, existem estratégias para você melhorar a sua sorte, mas ainda é sorte. Você vai ter que desembolsar valores para que você tenha uma sorte melhor. Enfim, tem várias nuances nisso. Então você já paga o aluguel, aí você vai pagar mais a parcela do financiamento. Será que isso cabe dentro da sua realidade? Porque às vezes o salário que você ganha, o cara ganha, sei lá, 5 mil reais, paga um aluguel de 800 e o consórcio seria o quê? Mais uns 900 mil reais. Beleza, talvez está ali dentro da sua realidade. Então veja a sua realidade. Nem tudo é para demonizar, mas nem tudo é maravilhoso. Então, gente, vocês precisam pensar no seu futuro. Pensa na realidade de dois casais. Um casal financiou um apartamento, financiou uma casa e com muito sacrifício pagou. Mas chegou um dia, chegou o abençoado do dia, mesmo que aquele casal não tenha conseguido amortizar, lá no auge quase da sua aposentadoria, ele vai ter terminado de pagar algo. E tem um outro casal que falou, não, eu vou juntar o dinheiro, eu vou morar de aluguel, eu vou juntar, eu vou tentar que não sei o quê. Mas não conseguiu juntar. Nesse tempo aconteceu imprevistos, houve gastos desnecessários, teve que recomeçar várias vezes, e aí, em 10 anos, o casal que pagou o financiamento tem patrimônio. O outro casal que alugou a vida toda tem o quê? Uma dívida, às vezes para arcar com a própria aposentadoria, né, gente? Que hoje nós sabemos que contar com o INSS é um risco. Uma pessoa uma vez, conversando sobre esse assunto com muita sabedoria, ela me falou uma coisa que inclusive foi quando abriu os meus olhos sobre tudo na vida ter uma vantagem. E tudo na vida não é para todo mundo. Quando eu sei que eu posso financiar ou que eu posso juntar para investir. Investir sempre vai ser uma opção melhor. Às vezes não para o seu momento de atual, mas a longo prazo, uma pessoa que investe, ela vai receber muito além do que uma aposentadoria, do que um valor de uma casa. Conversaremos sobre isso em próximos vídeos. Mas tem pessoas, Marcos, que não conseguem juntar 10 reais, mas se essa pessoa tem uma dívida, ela não dorme devendo, ela paga o boleto dela. Então, se você é uma pessoa que não consegue juntar dinheiro, mas faz de tudo para pagar o seu boleto em dia, mesmo que financeiramente não seja vantajoso o financiamento, para você porque a gente não pode correr o risco de passar a vida inteira achando que em algum momento vai conseguir juntar e não juntar. E chegar no fim da vida, você está de aluguel, tendo que arcar. Realidades: remédio, aluguel, despesas com um pouco a mais do INSS, já que você não conseguiu juntar o dinheiro. Exatamente. Então o que nós desejamos para você é prosperidade. Desejamos que você se planeje, porque o sacrifício que você faz hoje, daqui a um tempo, vai ser muito benefício para você. Você vai dormir em paz, com liberdade, com tranquilidade, com saúde, com prosperidade. É isso que nós desejamos para você. Assim como nós estamos crescendo, nós desejamos que você cresça também. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final desse vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.